Aprenda a agir como se já tivesse conquistado o que deseja. Deus no comando. Napoleon Hill. Imagine um castelo gigantesco, construído durante décadas, admirado por reis, comerciantes e viajantes. Agora imagine esse mesmo castelo, séculos depois. As muralhas estão quebradas, as janelas desapareceram, o vento atravessa corredores que um dia foram símbolos de poder. Quase ninguém lembra o nome de quem acreditava ser dono daquele lugar. A vida faz isso com tudo. Ela transforma riqueza em poeira, transforma fama em silêncio, transforma impérios em páginas de livros. Mas existe uma coisa que o tempo nunca conseguiu destruir: a maneira como uma pessoa pensa. É justamente por isso que alguns homens atravessam gerações, enquanto outros desaparecem poucos dias depois de conquistar aquilo que sempre desejaram. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas extraordinárias. Ele observou empresários, inventores, líderes, homens que mudaram o mundo, e percebeu algo que quase ninguém nota. Antes de conquistarem qualquer grande resultado, todos eles começaram vivendo de uma forma completamente diferente da maioria. Eles ainda não possuíam aquilo que desejavam, mas já se comportavam como pessoas que haviam chegado lá. Não era arrogância, não era ilusão, era identidade. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na vida de muita gente. A maioria espera conquistar para então acreditar. Os grandes aprenderam primeiro a acreditar, para depois conquistar. Essa diferença muda absolutamente tudo. Agora pense comigo. Por que algumas pessoas recebem uma oportunidade e conseguem multiplicá-la, enquanto outras recebem oportunidades ainda maiores e acabam perdendo tudo? Será que o problema está na oportunidade? Ou será que está na pessoa que ainda não estava preparada para sustentá-la? É aqui que começa um dos princípios mais profundos da filosofia de Napoleon Hill. Você nunca mantém por muito tempo aquilo que sua mente acredita não merecer. Essa frase parece simples, mas ela explica milhares de histórias. Quantas pessoas enriqueceram rapidamente e alguns anos depois voltaram exatamente ao ponto de onde saíram? Quantas ganharam reconhecimento, mas destruíram a própria vida? Quantas alcançaram posições importantes, mas nunca conseguiram viver em paz? Isso acontece porque primeiro existe uma conquista invisível. Depois acontece a conquista visível. Essa ordem nunca muda. E talvez Deus permita exatamente isso, porque entregar grandes responsabilidades para uma mente despreparada seria uma forma de destruição e não de bênção. É por isso que muitas vezes você ora, pede, insiste, trabalha e parece que nada acontece. Mas talvez exista uma pergunta silenciosa sendo feita ao seu coração. Se eu entregar hoje tudo aquilo que você está pedindo, você saberá administrar? Essa pergunta muda completamente nossa perspectiva, porque talvez o atraso não seja uma punição, talvez seja preparação. Imagine um agricultor. Ele não fica desesperado porque a árvore ainda não produziu frutos depois de poucos dias. Ele entende que primeiro a raiz precisa crescer, depois o tronco, depois os galhos, depois as folhas. Somente então os frutos aparecem. Quem tenta arrancar o fruto antes do tempo, destrói toda a árvore. Com os sonhos, acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma raiz invisível. Essa raiz chama-se mentalidade. Napoleon Hill dizia que todo grande resultado nasce primeiro dentro da mente. A Bíblia também mostra esse princípio inúmeras vezes. Antes de Deus mudar circunstâncias, normalmente Ele transforma pessoas. Antes de abrir portas, fortalece o caráter. Antes da promoção, desenvolve a sabedoria. Antes da abundância, ensina a responsabilidade. Nada disso acontece por acaso. Existe um motivo. Aquilo que entra rápido demais,
Muitas vezes também vai embora rapidamente. Mas aquilo que é construído sobre fundamentos sólidos permanece. E aqui está um erro que impede milhares de pessoas de prosperarem. Elas passam o dia inteiro pensando naquilo que ainda não possuem. Falam constantemente sobre suas dificuldades, repetem seus medos, revivem antigas frustrações sem perceber. Treinam a própria mente para continuar vivendo exatamente naquela realidade. Napoleon Hill observou que a mente funciona como um ímã. Ela fortalece aquilo que recebe repetidamente. Se todos os dias você alimenta pensamentos de escassez, sua mente aprende escassez. Se todos os dias alimenta medo, fortalece o medo. Mas quando você começa a agir como alguém que já acredita no propósito que Deus colocou dentro de você, algo extraordinário começa a acontecer. Sua postura muda, sua voz muda, suas decisões mudam, sua disciplina muda. Você deixa de procurar desculpas, começa a procurar soluções. Você deixa de perguntar por que sua vida é difícil e começa a perguntar o que Deus deseja desenvolver através dessa fase. Essa única mudança já transforma completamente a caminhada, porque pessoas comuns esperam sentir confiança para agir. As extraordinárias escolhem agir, até que a confiança apareça. Esse talvez seja o maior segredo escondido por trás da verdadeira prosperidade. Você não está fingindo que venceu. Você está treinando diariamente para se tornar a pessoa capaz de sustentar a vitória quando ela chegar. E quanto mais essa identidade cresce dentro de você, mais a realidade começa lentamente a acompanhar aquilo que já aconteceu primeiro na sua mente. Continue comigo, porque existe um comportamento silencioso presente em praticamente todas as pessoas que realizaram grandes feitos, e quase ninguém percebe quando ele começa a aparecer. É justamente sobre isso que falaremos na próxima parte. A identidade vem antes da conquista. Existe um detalhe curioso na natureza. A águia não aprende a voar no momento em que salta do penhasco. Ela passa muito tempo fortalecendo as asas antes de enfrentar o primeiro voo. Quando finalmente chega o dia, ela não pula porque tem certeza absoluta de que tudo dará certo. Ela pula porque foi preparada para aquele momento. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Quer primeiro o resultado. Depois pretende desenvolver a capacidade necessária para sustentá-lo. Mas Deus costuma inverter essa ordem. Primeiro, ele fortalece. Depois entrega. Primeiro molda, depois promove, primeiro ensina, depois confia responsabilidades maiores. Napoleon Hill percebeu esse padrão repetidas vezes ao estudar homens que construíram verdadeiros impérios. Eles não esperavam sentir-se prontos. Eles criavam diariamente hábitos compatíveis com o futuro que desejavam viver. Enquanto muitos reclamavam da falta de oportunidades, eles estudavam. Enquanto outros gastavam energia criticando pessoas bem-sucedidas, eles procuravam aprender com elas. Enquanto a maioria dizia que ainda não era a hora, eles davam pequenos passos todos os dias. E foi justamente essa constância que construiu uma identidade vencedora. Talvez você esteja esperando um milagre, mas e se o maior milagre acontecer dentro de você? E se Deus estiver usando exatamente essa fase da sua vida para transformar seus pensamentos? Porque uma mente transformada consegue criar uma realidade completamente diferente. Mas uma mente limitada consegue destruir até mesmo uma grande oportunidade. Por isso, existem pessoas que recebem muito e continuam vivendo na escassez, enquanto outras começam praticamente do zero e conseguem construir abundância. A diferença raramente está no dinheiro. Ela quase sempre está na forma de pensar. Pense em um homem que deseja abrir um grande negócio. Ele passa anos dizendo que fará isso quando tiver capital suficiente, quando tiver apoio, quando tiver tempo, quando sentir segurança,
Os anos passam, nada muda. Agora imagine outro homem. Ele ainda não possui todos os recursos, mas começa estudando administração, aprende vendas, melhora sua comunicação, organiza suas finanças, lê diariamente, observa empresários experientes, aprende a controlar emoções. Quando finalmente surge a oportunidade, ele já se tornou a pessoa que consegue aproveitá-la. Percebe a diferença? O sucesso chegou depois, mas a identidade chegou muito antes. É exatamente isso que Napoleon Hill ensinava. Você precisa crescer por dentro antes de crescer por fora. Existe uma frase extremamente poderosa que resume esse princípio. As pessoas não recebem aquilo que desejam, recebem aquilo que conseguem administrar. Essa afirmação muda completamente nossa maneira de enxergar a prosperidade, porque deixa de ser uma questão de sorte, passa a ser uma questão de preparo. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você agora. Talvez as portas ainda não tenham se aberto, porque existe algo precioso sendo construído no silêncio. A paciência, a disciplina, o domínio próprio, a perseverança, a humildade, a capacidade de continuar mesmo quando ninguém acredita. São essas características que sustentam uma vida abundante. Não é o dinheiro que cria essas virtudes. São essas virtudes que atraem e sustentam o dinheiro. Por isso, muitos confundem riqueza com prosperidade. Riqueza é possuir recursos. Prosperidade é possuir equilíbrio para usar esses recursos com sabedoria. Você pode conquistar muito dinheiro e ainda viver preso ao medo. Pode ter reconhecimento e continuar vazio. Pode alcançar cargos elevados e permanecer inseguro. A verdadeira prosperidade começa quando existe paz entre aquilo que você acredita, aquilo que você faz e aquilo que Deus colocou como propósito para a sua vida. É nesse momento que nasce uma confiança diferente. Não uma confiança baseada nas circunstâncias, mas baseada na convicção. Você acorda sabendo que ainda não chegou, mas também sabe que já não é a mesma pessoa de alguns anos atrás. Você percebe mudanças pequenas, sua forma de falar mudou, sua maneira de lidar com problemas mudou. Você reclama menos, aprende mais, escuta mais, julga menos, age mais. E, sem perceber, começa a caminhar como alguém que já pertence ao lugar onde deseja chegar. Essa é a verdadeira transformação. Ela acontece antes que qualquer outra pessoa consiga enxergar. Enquanto muitos olham apenas para sua conta bancária, Deus está observando seu coração. Enquanto as pessoas avaliam sua aparência, o Criador está formando seu caráter. Enquanto o mundo mede sucesso pelos resultados, o céu mede sucesso pela fidelidade diária. Nunca despreze os dias aparentemente comuns. São eles que constroem os grandes destinos. Cada manhã em que você escolhe continuar, cada livro que decide estudar, cada hábito saudável que mantém, cada decisão correta tomada quando ninguém está olhando. Tudo isso está moldando a pessoa que sustentará a conquista quando ela finalmente chegar. E existe um momento muito específico em que essa transformação interior começa a produzir sinais visíveis. São acontecimentos discretos. Coincidências que parecem não fazer sentido. Portas inesperadas. Encontros improváveis. Ideias que surgem de repente. Na próxima parte, vamos entender por que esses acontecimentos começam a aparecer justamente quando você decide agir como alguém que já acredita no propósito que Deus preparou para a sua vida. Quando você começa a agir como quem já venceu, o mundo muda ao seu redor. Existe algo impressionante que acontece quando uma semente rompe a terra. Durante semanas, talvez meses, ninguém percebeu absolutamente nada. Quem olhava para aquele pedaço de chão dizia que não existia vida alguma ali. Mas debaixo da superfície, tudo estava acontecendo.
As raízes cresciam, a estrutura se fortalecia, a vida se organizava em silêncio, até que chega um dia em que o primeiro broto aparece. Para quem observa de fora, parece um acontecimento repentino, mas não foi. Foi consequência de um processo invisível. Com a prosperidade, acontece exatamente da mesma forma. As maiores mudanças da sua vida começam muito antes de aparecerem aos olhos das pessoas. Napoleon Hill dizia que todo pensamento dominante procura uma forma de se materializar. Mas existe uma condição. Esse pensamento precisa ser alimentado todos os dias. Não basta acreditar apenas quando tudo está dando certo. É fácil falar sobre fé quando as portas estão abertas. O verdadeiro teste acontece quando nada parece acontecer. É nesse momento que você decide quem realmente é. Você continua caminhando? Ou volta para a antiga maneira de pensar? Muitos desistem exatamente aqui. Não porque Deus os abandonou, mas porque confundiram silêncio com ausência. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. O agricultor não cava a terra todos os dias para verificar se a semente continua viva. Ele confia no processo, rega, espera, protege e continua trabalhando. Da mesma forma, existem períodos em que Deus parece não responder imediatamente. Mas isso não significa que ele deixou de agir. Significa apenas que existem coisas sendo preparadas fora do alcance dos seus olhos. Talvez pessoas estejam sendo posicionadas. Talvez oportunidades estejam amadurecendo. Talvez circunstâncias estejam mudando sem que você perceba. Enquanto isso, sua única responsabilidade continua sendo permanecer fiel ao processo. Napoleon Hill chamava isso de persistência inteligente. Não é insistir cegamente. É continuar avançando porque existe um propósito maior sustentando cada passo. E há um detalhe que poucos observam. Quando você muda sua identidade, suas escolhas começam a mudar naturalmente. Você deixa de frequentar certos ambientes. Algumas conversas perdem completamente o sentido. Determinadas amizades já não produzem crescimento. Você passa a proteger seu tempo, começa a selecionar melhor aquilo que entra na sua mente, porque entende que pensamentos repetidos constroem destinos permanentes. A maioria acredita que disciplina significa sofrimento, mas a verdadeira disciplina é liberdade. Ela impede que emoções momentâneas destruam decisões importantes. Ela protege o futuro contra os impulsos do presente. É por isso que pessoas extraordinárias fazem diariamente aquilo que pessoas comuns fazem apenas quando sentem vontade. E aqui existe uma pergunta importante. Como alguém que já conquistou o que você deseja viveria hoje? Pare alguns segundos para refletir. Como essa pessoa administraria o próprio dinheiro? Como trataria sua família? Como responderia às críticas? Como organizaria seu tempo? Como cuidaria da saúde? Como enfrentaria um problema inesperado? Perceba que nenhuma dessas atitudes depende da quantidade de dinheiro que você possui. Todas dependem apenas de uma decisão. Você pode começar hoje, agora, neste instante. É exatamente isso que Napoleon Hill procurava ensinar. A riqueza não começa quando o dinheiro entra. Ela começa quando sua maneira de viver deixa de ser controlada pela escassez, quando você para de gastar energia tentando impressionar pessoas, quando deixa de competir, quando abandona a necessidade de provar alguma coisa para o mundo. Nesse momento, nasce uma paz diferente. Você continua desejando crescer, continua trabalhando, continua sonhando, mas já não carrega ansiedade desesperadora, porque entende que existe um tempo para cada etapa da construção. E essa tranquilidade produz algo extremamente poderoso. Ela melhora suas decisões. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Problemas deixam de parecer muros, transformam-se em treinamentos. Fracassos deixam de parecer condenações.
passam a ser ajustes de rota, críticas deixam de destruir sua confiança, transformam-se em combustível para crescer ainda mais. É exatamente nessa fase que começam a surgir acontecimentos difíceis de explicar. Você conhece alguém por acaso? Recebe uma ligação inesperada. Encontra uma ideia que muda completamente sua direção. Descobre uma oportunidade onde ninguém estava olhando. Alguns chamam isso de coincidência. Napoleon Hill chamava de alinhamento entre pensamento, propósito e ação. Quando sua mente trabalha em harmonia com sua missão, parece que o universo inteiro começa a colaborar. E talvez seja justamente aí que muitas pessoas se confundem, porque imaginam que Deus fará tudo sozinho. Mas Deus normalmente abre a porta. Quem precisa atravessá-la é você. Ele inspira, você age, ele direciona, você caminha, ele fortalece, você continua. Essa parceria transforma completamente qualquer destino. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento mais delicado de toda a jornada, quando a oportunidade finalmente aparece e você precisa agir sem permitir que o medo destrua aquilo que Deus levou anos preparando para colocar em suas mãos. O momento em que você precisa agir como quem já recebeu a resposta. Existe uma cena muito comum na vida de quem está prestes a viver uma grande transformação. Depois de anos esperando, depois de inúmeras tentativas, depois de incontáveis orações, finalmente surge uma oportunidade e, curiosamente, ela quase nunca chega da forma imaginada. Ela costuma vir acompanhada de incerteza, de responsabilidade, de risco. É exatamente nesse momento que muitas pessoas recuam, não porque lhes falta capacidade, mas porque ainda pensam como a pessoa que eram e não como a pessoa que se tornaram. Napoleon Hill observou esse comportamento inúmeras vezes. Ele percebeu que a oportunidade dificilmente aparece anunciando que é a oportunidade da sua vida. Ela normalmente veste roupas simples. Todo o conteúdo deste canal é feito com muito carinho. Se você sentir no coração o desejo de apoiar este trabalho, qualquer valor enviado pelo Pix, fixado na descrição, será recebido com muita gratidão. Muito obrigado. Às vezes, parece apenas um convite, uma conversa, uma ideia, uma decisão aparentemente pequena. Mas escondida dentro daquele instante, existe a possibilidade de mudar completamente o seu futuro. É por isso que tanta gente deixa escapar aquilo pelo que orou durante anos. Quando Deus responde, nem sempre responde da maneira que esperamos. Imagine um homem que passa anos pedindo prosperidade. Todos os dias ele ora para que sua vida financeira mude. Então surge a chance de iniciar algo novo. Mas isso exige aprender, exige sair da zona de conforto, exige abandonar velhos hábitos, exige coragem. Nesse momento ele responde: ainda não estou preparado. Percebe a contradição? Durante anos ele pediu uma porta. Quando a porta apareceu, ele ficou esperando outra. A verdade é que Deus dificilmente entrega conforto antes do crescimento. Primeiro vem o crescimento, depois chega o conforto. Napoleon Hill dizia que toda conquista importante exige uma decisão definitiva. E existe uma característica presente em praticamente todas as pessoas extraordinárias. Elas decidem rapidamente quando possuem convicção, mas mudam de direção lentamente. Já a maioria faz exatamente o contrário, demora meses para decidir e muda de ideia todos os dias. Assim, nenhum projeto cria raízes, nenhum sonho amadurece, nenhuma oportunidade consegue florescer. Quem vive mudando de direção nunca percorre distância suficiente para alcançar algo grandioso. Outro princípio poderoso é compreender que prosperidade não combina com indecisão permanente. O medo faz perguntas infinitas, a fé faz um compromisso. O medo pergunta: e se não der certo? A fé pergunta:
E se Deus estiver me conduzindo exatamente por esse caminho? O medo calcula apenas as perdas. A fé também enxerga as possibilidades. Isso não significa agir por impulso, significa agir depois de preparar a mente, fortalecer o caráter e buscar direção. É exatamente por isso que agir como quem já conquistou o que deseja não significa fingir riqueza, não significa aparentar sucesso, não significa impressionar pessoas, significa desenvolver uma postura interior. Quem já acredita no propósito que recebeu, administra melhor o tempo. Honra a palavra, cumpre compromissos, controla emoções, aprende continuamente, serve pessoas com excelência, age com integridade, mesmo quando ninguém está observando. Essas atitudes parecem pequenas, mas são justamente elas que sustentam grandes destinos. Existe outro detalhe que Napoleon Hill fazia questão de destacar. A mente humana precisa de imagens. Aquilo que você visualiza repetidamente começa a orientar suas decisões sem que perceba. Por isso ele insistia tanto na visualização, não como fantasia, mas como preparação mental. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine a pessoa que Deus deseja que você se torne, como ela fala, como trabalha, como enfrenta dificuldades, como trata os outros, como administra recursos, como reage diante das críticas. Agora abra os olhos e faça uma pergunta simples. O que impede que eu comece a viver dessa maneira hoje? Na maioria das vezes, a resposta será apenas uma: velhos hábitos. E hábitos podem ser substituídos, pouco a pouco, dia após dia, sem ansiedade, sem comparação, sem pressa. Porque toda transformação sólida respeita processos. É exatamente por isso que Deus raramente muda apenas as circunstâncias. Ele muda pessoas, e pessoas transformadas mudam circunstâncias. Talvez hoje você ainda não possua tudo o que deseja, mas já pode possuir disciplina, já pode possuir caráter, já pode possuir sabedoria, já pode possuir fé, já pode possuir gratidão. E quando essas riquezas interiores se tornam permanentes, as riquezas exteriores encontram um lugar seguro para permanecer. Chegamos então ao ponto mais importante de toda essa jornada. Existe um princípio espiritual que Napoleon Hill deixou espalhado por toda a sua filosofia. Um princípio que une pensamento, ação, propósito e fé. É ele que transforma desejo em realidade. Na última parte, vamos revelar por que agir como quem já conquistou o que deseja não é apenas uma estratégia para alcançar prosperidade. É uma decisão que muda completamente a maneira como você vive, trabalha, acredita e se relaciona com Deus. Durante anos, quem passava pelo terreno via apenas pedras espalhadas, madeira, poeira e homens trabalhando sem que nada parecesse extraordinário acontecer. Muitos diziam que aquela obra jamais ficaria pronta, outros riam da lentidão, alguns afirmavam que era perda de tempo, mas havia uma diferença entre aqueles trabalhadores e quem apenas observava. Os construtores enxergavam pronta uma obra que ainda não existia diante dos olhos. Eles não carregavam apenas pedras, carregavam uma visão. Essa talvez seja a maior lição que Napoleon Hill tentou transmitir durante toda a sua vida. Toda grande realização nasce duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. É por isso que agir como se já tivesse conquistado o que deseja não significa viver uma fantasia. Significa viver em coerência com aquilo que você acredita que Deus está construindo dentro de você. Quando uma pessoa entende esse princípio, ela deixa de depender completamente das circunstâncias. Ela continua enfrentando dificuldades, continua encontrando desafios, continua vivendo dias difíceis, mas existe uma paz diferente, porque ela compreende que cada etapa faz parte de um plano muito maior.
A ansiedade começa a perder força, a comparação deixa de fazer sentido, a inveja desaparece. A necessidade de provar alguma coisa para os outros simplesmente acaba. Você passa a competir apenas com a pessoa que foi ontem. Esse é o nascimento da verdadeira prosperidade. Muita gente acredita que prosperidade é apenas dinheiro. Napoleon Hill enxergava algo muito maior. Prosperidade é levantar pela manhã sabendo exatamente por que você existe. É dormir com a consciência tranquila. É trabalhar com excelência. É honrar sua palavra. É construir uma família sólida. É servir pessoas. É crescer continuamente. O dinheiro torna tudo isso maior, mas nunca substitui essas coisas. Por isso existem milionários infelizes e pessoas simples que vivem uma abundância que dinheiro algum consegue comprar. Quando Deus ocupa o centro da caminhada, o dinheiro deixa de ser um senhor. Passa a ser apenas uma ferramenta. E ferramentas existem para cumprir propósitos, nunca para substituir o propósito. Talvez seja exatamente essa mudança que esteja faltando na vida de tantas pessoas. Elas perguntam diariamente: como posso ganhar mais? Quando a pergunta mais poderosa seria: como posso me tornar uma pessoa melhor? Porque pessoas melhores produzem resultados melhores. Resultados melhores criam oportunidades maiores. Oportunidades maiores geram prosperidade sustentável. Essa ordem dificilmente falha. Napoleon Hill costumava afirmar que o medo e a fé não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sempre que um cresce, o outro diminui. Todos os dias você escolhe qual deles alimentará. Cada pensamento fortalece uma direção. Cada palavra confirma uma identidade. Cada atitude aproxima ou afasta você da vida que deseja construir. É exatamente por isso que suas pequenas decisões possuem tanto poder. Hoje você pode escolher estudar em vez de desperdiçar tempo. Pode escolher agradecer em vez de reclamar. Pode escolher aprender em vez de culpar. Pode escolher servir em vez de competir. Pode escolher perseverar em vez de desistir. Nenhuma dessas escolhas parece transformar a vida imediatamente, mas todas elas transformam quem você está se tornando. E quando a identidade muda, o destino começa a mudar junto. Talvez você ainda esteja esperando um grande sinal do céu. Mas e se o maior sinal for justamente o desejo que continua queimando dentro do seu coração? E se Deus não tivesse colocado esse sonho dentro de você por acaso? E se toda essa caminhada tivesse servido apenas para formar alguém capaz de administrar aquilo que está prestes a receber? Não desperdice esse processo. Não amaldiçoe os dias difíceis. Não despreze os pequenos começos. Não permita que o medo faça você abandonar aquilo que nasceu para construir. Continue caminhando. Continue aprendendo. Continue acreditando. Continue agindo. Porque cada decisão tomada hoje está escrevendo silenciosamente a história que você contará daqui a alguns anos. E quando olhar para trás, você perceberá que a verdadeira transformação não começou no dia em que prosperou. Começou no dia em que decidiu pensar como alguém que já havia recebido aquilo que Deus prometeu. Esse foi o momento em que tudo mudou. Antes mesmo que o mundo percebesse. Antes mesmo que sua conta bancária mudasse, antes mesmo que as pessoas reconhecessem seu valor. Foi naquele instante silencioso, entre uma oração e outra, entre uma decisão e outra, que nasceu uma nova versão de você. E essa versão jamais voltará a viver limitada pelo medo. Ela sabe que Deus continua no comando, sabe que o tempo certo sempre chega. Sabe que a perseverança vence a pressa. Sabe que a fé vence a dúvida. E sabe, acima de tudo, que quem aprende a agir como se já tivesse conquistado o que deseja, quando esse dia finalmente chega, apenas confirma aquilo que seu coração já acreditava há muito tempo.
Antes de encerrar este vídeo, deixe uma pergunta nos comentários. Qual é o sonho que você já decidiu viver pela fé, mesmo antes de vê-lo realizado? Sua resposta pode fortalecer alguém que hoje está quase desistindo. Se este conteúdo falou ao seu coração, inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade. Na área de membros, você encontra conteúdos exclusivos para aprofundar sua mentalidade de prosperidade, disciplina e crescimento espiritual. Lembre-se sempre, Deus não prepara apenas conquistas. Ele prepara pessoas capazes de sustentá-las. E talvez, neste exato momento, seja exatamente isso que Ele esteja fazendo com você.